Seja bem-vindo, Mago da Mente, eu sou a Mavi. Vou dar continuidade e conclusão ao nosso resumo agora, neste vídeo. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, assista. Tá bem legal os relatos das pessoas que participaram da sessão mediúnica. E cada um traz um relato diferente. Tem aqueles que são muito crédulos, aqueles que são totalmente incrédulos, mas todos pesquisadores que estavam ali para tentar desenvolver, abandonam um pouco da sua crença ou do seu ceticismo para aceitar aquilo que está acontecendo. Algumas pessoas fizeram, outras não, mas o ponto é que essas pessoas diferentes, distintas, com pensamentos completamente diferentes, pesquisadores de diversas áreas, estavam juntos, reunidos, para fazer a observação e tentar descobrir o que acontece para esses fenômenos acontecerem. Então vamos a mais um fenômeno. Se inscreve aqui e compartilha o vídeo. Sessão de 25 de novembro. A sessão começou às 9h30 com o Senhor Brisson, controlador à esquerda, controlando os pés, colocou o pé sobre o pé da Eusápia, e o Senhor Flammarion controlando a mão direita. Ele segura os joelhos. Em um momento, a mesa se inclina para a direita, seus dois pés esquerdos são levantados, e então ela cai para trás. Em seguida, segue-se o levantamento dos dois pés direitos e, finalmente, o levantamento de toda a mesa de seus 4 pés até uma altura de cerca de 18 centímetros acima do chão, contando dos pés certo e joelhos imóveis. Eu tiro uma fotografia. Às 9h37, um leve levantamento à esquerda, depois um levantamento à direita e uma levitação total. Fotografia. Durante as levitações da mesa, o salão é iluminado por um forte queimador ao ir. Não sei o que é. Bom, na verdade eu sei, mas não. Enfim, vocês entenderam, nunca vi. Agora está apagada e substituída por uma pequena lâmpada que é colocada atrás de uma cortina de fogo no outro extremo da sala. Controle absoluto das mãos e dos pés pela senhora Brisson e Flammarion. Brisson é levemente atacado no quadril direito. Nesse momento, as duas mãos de Eusápia são claramente vistas. Às 9h48, a cortina treme e se abre 3 vezes seguidas. Senhor Brisson é novamente tocado no quadril direito. A cortina é puxada para trás como se fosse uma faixa de cortina. Senhora Flammarion, que segura a mão de Eusápia, faz 3 gestos e a cada um de seus gestos corresponde uma nova divergência do portier. Eusápia recomenda que prestemos atenção à temperatura do meio, descobrir se há que mudou depois de cada fenômeno. Às 9h57 a luz diminuiu e, doravante, é muito fraca. A cortina se abre e no mesmo momento o Senhor Brisson é tocado, então a cortina é lançada com força sobre a mesa. A pedido de Eusápia, o Senhor Delaney toca levemente a cabeça para trás e a cortina treme levemente. Eusápia pede que se abra parcialmente uma janela, a do meio do salão, dizendo que veremos algo novo. Flammarion segura com a mão esquerda os joelhos da médium e com a direita segura o pulso, o polegar e a palma da mão direita dela diante dele na altura dos olhos. Senhor Brisson segura a mão esquerda. Eusápia parece chamar algo da direção da janela, fazendo gestos e dizendo, eu vou pegar. Então um pequeno ramo de alfaneiro vem e toca a mão de Flammarion, aparentemente vindo de algum lugar perto da janela. Flammarion leva este ramo. Um momento depois, 2 galhos de fusiformes saem de trás da cortina na altura da cabeça de Brisson e passam pela borda da cortina, que é puxada para cima e para trás. Os galhos caem sobre a mesa e o Senhor Brisson, todo esse tempo à esquerda de Eusápia, é a seguir tocado no quadril, momento em que a mão da médium está à altura da barba do Flammarion. Então a cadeira de Brisson é puxada e empurrada. Ouvimos distintamente por trás da cortina sons do abalo da mesa redonda sobre a qual está o pandeiro. Produzem-se certas vibrações no pandeiro, correspondentes aos movimentos da mesa redonda. Nesse momento, o Senhor Brisson menciona o fato de que ele esteve fora de contato com o pé da médium por cerca de meio segundo. Mas então ele está segurando seus 2 polegares a cerca de 10 polegadas de distância. O Senhor Flammarion tem sua mão direita próxima.
A mão direita de Brisson, segurando a esquerda de Eusápia, passa por trás da cortina. E Brisson diz que tem a impressão de algo como uma saia de vestido. Tá. Ele tá segurando a mão e aí ele vê uma mão passar por trás da cortina. Diz que tem a impressão de algo como uma saia estufada contra o seu tornozelo. Segue-se então um novo solavanco e pancadas da mesa redonda e do pandeiro, com o deslocamento da mesa redonda. Controle indubitável de Flammarion e Brisson. 10h30 ouvem-se ruídos da mesa redonda no gabinete. Flammarion faz gestos com a mão e movimentos sincronizados da mesa do pandeiro acontecem no armário escuro. 10h35, Eusápia pede alguns minutos de descanso. A sessão é reiniciada às 10h43. O violino e o sino são lançados com força pela fenda da cortina. Brisson garante que segura a mão esquerda de Eusápia pelo polegar sobre os joelhos e Flammarion toda a mão direita. Nesse momento, uma fotografia é tirada com a luz do flash. Gritos e gemidos de Eusápia, cega pela luz. A sessão recomeça alguns minutos depois e o senhor Jules Claretie senta à esquerda de Brisson e tem seus dedos tocados 2 vezes por uma mão. O senhor Bachet, que está afastado da mesa, estende o violino para a cortina. O violino é apreendido e jogado no armário. Ele estende um livro para a cortina. Este livro é agarrado, mas cai no chão. Diante da cortina, Claretie apresenta uma piteira e sente uma mão que tenta agarrá-la, mas resiste e não larga. Flammarion pede que ele largue o objeto. A mão leva o prêmio. Um momento depois, esse objeto é jogado pela fresta entre as duas cortinas, contra a senhora de Basilewska, do outro lado da mesa. Tinha sido apresentado e removido no meio da cortina, a piteira. Às 11h, Eusápia implora por um pouco mais de luz. Claretie tornou-se controlador da esquerda no lugar de Brisson. Ele é tocado no lado esquerdo e em seguida a mesa redonda é virada, enquanto avança em direção à mesa principal. Claretie percebe que sua cadeira está se movendo para trás, como se puxada para trás. Então ele é atingido no ombro e sente uma forte pressão sobre a axila. A cortina se aproxima repetidamente do Sr. Claretie, roça nele e envolve a si mesmo e ao médico. Claretie é então beliscado na bochecha. Flammarion apresenta à cortina a mão do Sr. Fourton, da senhora Fourton, e as duas mãos são espremidas através da cortina. A caixa de música que está no armário escuro cai sobre a mesa. Sr. Gagner e Flammarion ao mesmo tempo mencionaram uma mão. Bachet apresenta a caixa de música para a cortina. Uma mão agarra pela cortina, ele resiste. A mão o empurra. Ele a apresenta novamente. A mão a agarra e a joga para trás. E a caixa, assim lançada, fere Claretie, que é atingido abaixo do olho esquerdo. O pandeiro é lançado para frente sobre a mesa depois de ter permanecido suspenso um momento acima da cabeça do médico. Às 11h15, uma levitação completa da mesa por 7 ou 8 segundos. Controle absoluto por senhora Flammarion e Claretie. Flammarion tem o joelho beliscado por uma mão, e em seguida a mesa redonda é transferida para os joelhos de Claretie e é forçada sobre ele. Apesar de toda a sua resistência, as levitações da mesa ocorrem em plena luz. Verificação dos pés, os pés de um dos controladores estão abaixo, os do outro acima e os do médio entre os dois. Então, ficou um sanduíche ali com o pé da Eusápia, para ela não mexer. Agora vamos ao relato de Palotti. Sessão de 14 de novembro. Parece que eu tô regredindo. É isso aí. Tá na sequência que tava aqui. Ok. Relatório do Palotti. Sessão de 14 de novembro. Estão presentes nessa sessão, além dos anfitriões da noite, Madame Brisson, Senhor Palotti, o senhor e a senhora Brisson, senhor e senhora Palotti, Le Boucain, senhor Boutigny, senhora Fourton. No início da sessão, várias levitações da mesa ocorreram, e quando perguntei ao espírito que estava presente se ele poderia me deixar ver minha filha Rosalie, obtive uma resposta afirmativa. Fiz então um acordo com o referido espírito que uma série de 8 batidas regulares me indicaria o momento em que minha filha estaria presente. Após alguns minutos de espera, ouviu-se na mesa o número de batidas combinadas. Essas batidas eram vigorosas e feitas em intervalos fixos,
Descobri desse momento que estava colocado de frente para a médium, isto é, de frente para ela, na outra extremidade da mesa. Quando pedi ao espírito que me abraçasse, me acariciasse, imediatamente senti um hálito gelado diante de meu rosto, mas sem experimentar a menor sensação de contato. Quando o médium anunciou a materialização do espírito com essas palavras, Evenuta, Evenuta, ela está aqui, ela está. Distingui no meio da mesa uma forma espectral, turva e confusa, mas que pouco a pouco foi ficando mais brilhante, tomou a forma da cabeça de uma jovem da mesma altura de Rosalie. Quando objetos como a caixa de música, violino ou algo semelhante eram inesperadamente trazidos diante de nós, eu via claramente a forma de uma mãozinha emergindo da cortina pendurada perto de mim e que colocava esses diferentes objetos sobre a mesa. Devo declarar que durante esses fenômenos inexplicáveis, a corrente não foi quebrada por um único momento. Consequentemente, teria sido materialmente impossível para um de nós ter feito uso de suas mãos. Descreverei agora os últimos fenômenos em que fui por algum tempo ator e espectador. Esses eventos encerraram a sessão. Um dos companheiros, Bottini, era noivo de minha filha. Tendo deixado a mesa para dar lugar a um dos espectadores, eu ouvi aproximar-se da cortina de que falei, que imediatamente se abriu ao seu lado. Eu verifiquei esse fato com muita precisão. Bottini então nos anunciou em voz alta que estava sendo acariciado com muito carinho. O médium, que nesse momento estava em um extraordinário estado de agitação, repetia: meu amor, e dirigindo-se a mim, chamou-me várias vezes com as seguintes palavras: adesso viene tu, venha já, venha. Apressei-me a ocupar o lugar que Bottini ocupava perto da cortina, e mal estava lá quando senti que fui beijado várias vezes. Pude por um instante tocar a cabeça que me beijava, a qual, porém, se afastava do contato de minhas mãos. Devo dizer que, enquanto esses eventos aconteciam, meus olhos observavam atentamente o médium e as pessoas que estavam ao meu lado. Posso, portanto, certificar com ousadia que não fui vítima de nenhuma ilusão ou subterfúgio, que a cabeça que toquei era a cabeça de uma pessoa real e desconhecida. Depois disso, senti-me acariciado suavemente várias vezes no rosto e na cabeça, no pescoço e no peito, por uma mão que saiu de trás da cortina. Por fim, vi o reposteiro mover-se para o lado e uma mãozinha muito úmida, muito macia estendida e colocada sobre minha mão direita. Rápido como um pensamento, estendi minha mão esquerda para este lugar para agarrá-lo, mas depois de tê-lo mantido bem apertado no meu... Por alguns segundos, ele parecia se desfazer entre os meus dedos. Antes de encerrar, deixe-me dizer, a título de autenticação adicional, que Flammarion teve a extrema gentileza de realizar essa sessão para minha família e para mim, portanto assumiu um caráter marcadamente privado. Tendo durado a sessão das 9h20 às 11h45 da noite, várias vezes perguntamos à médium se ela se sentia cansada. Eu Eustápia disse que não, foi somente quando aconteceu o último experimento, quando nós, eu e minha família, fomos acariciados e abraçados, que o médium, sentindo-se cansado, decidiu encerrar a sessão. Minha esposa está convencida, como eu, de que abraçou a filha, reconhecendo seus cabelos e a aparência geral de sua pessoa. Relato de Le Bocaim, da Saint-Michel. A seguir estão alguns fenômenos extraordinários que observei durante esta sessão, e dos quais acredito poder dar um relato tão exato quanto imparcial, tendo pessoalmente tomado as minuciosas precauções, assegurar-me da perfeita justiça nas condições em que essas diferentes maravilhas foram apresentadas. Então agora esse é o relato de Le Bocaim. Fala apenas, entenda-se, de circunstâncias ou ações com as quais eu mesmo tive associado tanto como ator quanto espectador. Primeiro, no início da sessão e durante o tempo em que a mesa estava envolvida em todos os tipos de travessuras barulhentas, senti claramente a pressão de uma mão segurando-me de maneira amigável no ombro direito. A fim de esclarecer as coisas, devo depor que sentei-me à esquerda da médium e segurei a sua mão, que além disso, durante toda a sessão, seu pé estava apoiado no meu. Depois, como a mão de Eustápia sempre apertada a minha, provei, colocando-a repentinamente sobre os seus joelhos. No exato momento em que a mesa se levantava ao nosso lado, seus membros inferiores estavam em posição normal e absolutamente imóveis.
Por essas diferentes razões, parece-me de fato impossível que Eusapio pudesse ter feito qualquer uso dos 2 membros, que por acaso foram colocados por mim, para executar um movimento, mesmo inconsciente, que pudesse dar origem a menor suspeita. Certa altura do processo, senti na face direita a sensação de uma carícia e senti claramente que era uma mão real que tocava a minha pele, nada mais. A mão em questão parecia-me pequena e a pele era macia e úmida. No final da sessão, senti nas costas uma rajada de ar frio e, ao mesmo tempo, ouvi a cortina atrás de mim se abrir lentamente. Então, quando me virei muito intrigado, percebi de pé na extremidade inferior dessa espécie de alcova uma forma indistinta. É verdade, mas não tanto que eu não pudesse reconhecer a silhueta de uma jovem cujo valor ficou ligeiramente abaixo da média. Devo dizer aqui que minha irmã Rosalie também era baixa. A cabeça desta aparição não era muito distinta, parecia cercado por uma curta auréola sombreada. Toda a forma da estátua, se assim posso me expressar, destacava-se muito pouco da penumbra de onde emergia, isto é, não era muito luminosa. Dirigi-me ao espírito em árabe, quase nos seguintes termos: se é mesmo tu, Rosalie, que está no meio de nós, puxa o cabelo da minha nuca 3 vezes seguidas. Cerca de 10 minutos depois, e quando já havia quase esquecido o meu pedido, senti o meu cabelo ser puxado 3 vezes, exatamente como eu havia desejado. Eu certifico de fato que, além disso, formou para mim uma verdade muito convincente da presença de um espírito familiar próximo a nós. Ebocaí, ilustrador, Hiri, enfim, limitei-me a expressar aqui esses diferentes relatos, apesar de certas contradições e até por causa delas. Os relatórios complementam-se mutuamente e formam um todo completo, através da total independência de cada observador. Agora é Flammarion dando então a conclusão. Você vê como o assunto é complexo e como é difícil formar uma convicção radical, um julgamento científico absoluto. Alguns fenômenos são incontestavelmente verdadeiros, há outros que são duvidosos, que podemos atribuir a fraudes, consciente ou inconsciente, e às vezes também a ilusão dos observadores. A levitação da mesa, por exemplo. Seu desprendimento completo do chão sob a ação de uma força desconhecida agindo em oposição à lei da gravidade é um fato que não pode ser razoavelmente contestado. Posso observar a esse respeito que a mesa quase sempre sobe hesitantemente após balanços e oscilações, enquanto ao contrário, quando cai para trás, desce direto de um só golpe, pousando diretamente sobre seus 4 pés. Por outro lado, visto que a médium procura constantemente liberar uma das mãos, geralmente a mão esquerda, do controle destinado a impedi-la de fazê-lo, certo número dos toques sentidos e deslocamentos de objetos pode ser devido à substituição das mãos. Esse comportamento dela será objeto de um exame especial no capítulo seguinte, mas seria impossível, com toda a força da mão, produzir o movimento violento da cortina, que parece inflada por um vento tempestuoso e projetada até o centro da mesa, formando um grande capuz em torno das cabeceiras dos assistentes. Penumbrar a cortina com tanta força, seria necessário que a médium se levantasse e empurrasse o mais forte que pudesse com os braços estendidos, não apenas uma vez, mas repetidas vezes. Mas como ela pode fazer isso quando está o tempo todo sentada tranquilamente em sua cadeira? Esses experimentos nos colocam em um ambiente ou atmosfera especial, sob as diferentes características físicas e psíquicas, das quais é difícil formar uma opinião. Na hora da última sessão, durante a qual o senhor e a senhora Palotti têm certeza de ter visto tocado e abraçado sua filha, eu não vi nada naquele momento dessa forma espectral, embora estivesse a apenas alguns metros de mim. E embora eu tivesse percebido alguns momentos antes a cabeça de uma jovem, é verdade que, por respeito à sua emoção, não me aproximei do seu grupo. Mas eu mantive uma vigilância cuidadosa e não percebi ninguém além dos vivos. Na sessão de 10 de novembro, o ruído de um objeto sonoro nos notificou de um deslocamento, de um movimento. Parece que ouvimos as cordas do violino levemente tocadas. É, de fato, o pequeno violino sobre a mesa redonda, que é elevado a uma altura um pouco acima da cabeça do médium, passa pela abertura entre as duas cortinas e aparece diante de nós como
pescoço para frente. Veio-me à cabeça a ideia de agarrar esse instrumento durante sua lenta passagem pelo ar, mas hesito porque desejo ver o que acontecerá com ela. Chega até o meio da mesa, desce e depois cai. Parte sobre a mesa, parte sobre a mão esquerda de Brisson e a mão direita da Madame Furton. Essa foi uma das observações mais precisas que fiz nessa sessão. Eu não larguei a mão direita de Eusapia um só instante. O Sr. Brisson não soltou um só instante de sua mão esquerda. Mas diante de fenômenos tão incompreensíveis, sempre voltamos ao ceticismo. Na sessão 19 de novembro, havíamos resolvido completamente, desta vez, não deixar nenhuma brecha para dúvidas quanto às mãos. Impedir qualquer tentativa de substituição e ter o controle mais completo de cada mão, sem ter nossa atenção desviada desse objeto por um único momento. Eusapia tem apenas 2 mãos e ela pertence à mesma espécie zoológica que nós, e não é trimana nem quadrumana. Bastava então que fôssemos 2, que cada um pegasse a mão do médium e a assegurasse entre o polegar e o indicador para que nenhuma dúvida pudesse surgir. Dobra-se o cotovelo e segura a dita mão o mais distante possível do eixo do corpo do médium e pressionado contra a nossa própria pessoa, de modo a remover a objeção sobre a substituição das mãos. Esse era o objetivo essencial dessa sessão no que diz respeito a Brisson e a mim. Ele tinha o comando da mão esquerda, eu tinha o direito. Mas eu mantive uma vigilância cuidadosa e não percebi ninguém além dos vivos. Na sessão de 10 de novembro, o ruído de um objeto sonoro notificou o deslocamento de movimento. Parece que ouvimos as cordas do violino sendo tocadas. E parece que eu tô lendo de novo. Sim, estou. Ok. Aqui. Não há a menor dúvida de que uma mão, um par de pinças ou o que quer que seja, segura a extremidade inferior do instrumento. Percebo muito bem a resistência desse órgão preensível. Toda possibilidade de fraude é eliminada, pois o instrumento está bem acima da cabeça de Eusapia, as suas mãos estão firmemente seguras e vejo distintamente a distensão da cortina até o instrumento. O acordeão continua a se fazer ouvir e é tocado com tanta força que eu digo ao poder invisível: bem, já que você o segura tão bem, segure-o. Retiro a mão e o instrumento fica como que colado à cortina. Não é mais ouvido. O que aconteceu com ele? Proponho acender uma vela para caçá-lo. Mas a opinião geral é que, como as coisas estão indo bem, é melhor não fazer mudanças no ambiente. Enquanto conversamos, o acordeão começa a tocar. Uma área leve e um tanto significante. Para fazer isso, ele deve ser segurado por 2 mãos. Ao final de 15 ou 20 segundos, ele é levado para o meio da mesa, jogando o tempo todo. A certeza de que as mãos estão tocando é tão completa que digo ao desconhecido: já que você segura tão bem, pode segurar a minha própria mão. Estico o braço à altura da cabeça, um pouco mais alto, e a cortina se infla e através da cortina sinto uma mão esquerda bem forte. Isto é, 3 dedos e o polegar. 3 dedos e o polegar. E estes seguram a ponta da minha mão direita. Supomos por um instante que o acordeão pudesse ter sido puxado por uma das mãos de Eusapia, que ela soltou, levantou e escondeu atrás da cortina. É uma hipótese muito natural. Digamos que os 2 controladores, à direita e à esquerda, respectivamente, foram enganados pela destreza do médium. Isso não é impossível. Mas então, para que o instrumento tocasse, nossa heroína teria que soltar as 2 mãos e deixar os 2 controladores em desacordo com as próprias mãos. É algo que não deve ser pensado a propósito da existência de uma terceira mão, uma mão fluida, criada no calor do momento, com músculos e ossos, uma hipótese tão usada que mal se atreve a expressá-la. Relato aqui o que observamos durante a sessão de 19 de novembro, de Fontenay, com quem foram feitas as experiências em Montfort-Marie, em 1897, na casa da família Black. Veio propositalmente do centro da França com grande profusão de aparelhos e de novos processos para tentar tirar algumas fotografias. A médium pareceu encantada com eles e no meio de sarau nos disse: vocês vão ter essa noite algo que vocês não esperavam, algo que não foi realizado por nenhum outro médium, que pode ser fotografado
como um registro incontestável. Ela então nos explica que devo levantar minha mão, enquanto seguro firmemente a dela pelo pulso. O Senhor Sardo, segurando sua mão esquerda, a vigiará acima da mesa, e que então sua terceira mão aparecerá na fotografia, sua mão fluídica, segurando o violino perto de sua cabeça, alguma distância de sua mão direita, atrás dela e contra a cortina. Esperamos muito tempo antes que algo aconteça. Por fim, a médium estremece, suspira, recomenda que respiremos fundo e assim a ajudemos. E sentimos mais do que vemos. O movimento do violino no ar, com um leve ruído vibratório das cordas, Eusápia grita: está na hora, tire a foto rápido, não espere, atire. Mas o aparelho não funciona, o magnésio não acende. A médium fica impaciente, ainda resiste, mas grita que não pode resistir por muito mais tempo. Todos clamamos veementemente pela fotografia, nada se move, na escuridão que é necessária para que a placa da câmera não precise ser velada. O senhor Fontone não consegue acender o magnésio e ouve seu violino cair no chão. Gente, como assim? O médium parece exausto, geme, lamenta, e todos nós lamentamos este cheque ao processo. Mas o Eusápia declara que pode recomeçar e pede que nos preparemos. De fato, ao fim de 5 ou 6 minutos se produzem os mesmos fenômenos. Fontenay explode uma pistola de clorato de potássio e a luz é instantânea mais fraca, permite-nos ver a mão esquerda de Eusápia sustentada sobre a mesa pela mão direita de Sardo, a mão direita levantada no ar pela minha mão, e a uma distância de cerca de 12 polegadas atrás, à altura da cabeça, o violino apoiado verticalmente contra a cortina. Mas a fotografia não dá nenhuma imagem. Eusápia agora pede um pouco de luz. A pequena lamparina é acesa novamente e a iluminação é suficiente para nos vermos distintamente, incluindo os braços, a cabeça do médium, a cortina. A cadeia é formada novamente. A cortina abre-se amplamente e o senhor Sardo é tocado várias vezes por uma mão que lhe dá uma boa pancada no ombro, fazendo inclinar a cabeça para frente em direção à mesa. Na presença dessa manifestação e dessas sensações, temos novamente a impressão de que houve uma mão ali, uma mão diferente da do médium, que continuamos a segurar cuidadosamente. E da nossa, porque estamos segurando cada uma delas. Outras mãos na corrente, né? Um segurando a mão do outro. Além disso, não há ninguém perto da cortina, que é bem visível. Eu então comento, já que há uma mão ali, que ela tire de mim esse violino como fez anteontem. Pego o violino pela alça e o estendo para a cortina. Imediatamente pego e levantado e depois cai no chão. Nem por um momento eu solto a mão do médium. No entanto, agarro essa mão com a mão direita por um momento para pegar com a esquerda o violino que caiu perto de mim. Ao me abaixar até o chão, sinto um hálito gelado em minha mão, mas nada mais. Pego o violino e o coloco sobre a mesa. Depois pego novamente com a mão esquerda a mão do médium e, agarrando o violino com a direita, estendo-o novamente para a cortina. Mas a senhora Brisson, particularmente incrédula, me pede para deixá-la pegar sozinha. Ela o faz. Estende-o para a cortina e o instrumento é arrancado dela, apesar de todos os esforços que ela faz para reter. Todos declararam que viram muito distintamente dessa vez. As mãos do médium não se soltaram nem um minuto. Parece que esse experimento feito nessas condições com luz suficiente não deveria deixar dúvida sobre a existência de uma terceira mão da médium que age em obediência à sua vontade. E ainda, durante essa mesma noite, 19 de novembro, peço que o violino que caiu no chão seja trazido de volta à mesa. Continuamos segurando cuidadosamente as mãos do médium. O senhor Sardo a mão esquerda e eu a direita. Eusápia, querendo dar ainda mais segurança, mais certeza, propõe que eu pegue suas duas mãos. A direita que estou segurando e o seu pulso esquerdo na minha mão direita. A mão esquerda sempre sendo segurada pelo senhor Sardo. Toda a mão levantada sobre a mesa, ouve-se um ruído. O violino é trazido, passa por cima de nossas mãos, assim entrecruzado, e é colocado mais adiante no meio da mesa. Uma vela é acesa e a posição de nossas mãos é verificada. Eles não se moveram. Algum tempo depois desse fenômeno, na penumbra, todos nós vimos fogos fatos brilhando no armário. Eles eram visíveis através da fenda nas cortinas, que na época eram bastante largas. De minha parte, vi 3 deles, o primeiro muito brilhante e os outros menos intensos. Eles não estavam trêmulos, nem se mexeram nem um pouco.
e permaneceu à vista por pouco mais de um segundo, tendo o senhor Antoniade observado que nem sempre tem certeza de segurar a mão esquerda dela. Eusápia me diz com um acesso de paixão: já que ele não tem certeza, pegue minhas duas mãos você mesmo novamente. Eu já tenho direito e tenho absoluta certeza disso. Então pega o seu pulso esquerdo em minha mão direita, senhor Antoniade, declarando que cuidará dos dedos. Nessa posição, as duas mãos de Eusápia sendo assim mantidas acima da mesma almofada que está à minha direita sobre a mesa, tendo sido jogada à força alguns momentos antes, agarrado e jogado sobre o sofá, roçando minha testa à esquerda. Os que se sentam à mesa e formam a corrente afirmam que as mãos da corrente não se perderam. Aqui está outra circunstância registrada na nota de Flammarion. Estávamos quase em completa escuridão. A lâmpada está afastada o mais longe possível de Eusápia. Tinha apenas o brilho fraco de uma lâmpada noturna. Eusápia estava sentada na mesa de experimentos entre o senhor Brisson e Palotti, que asseguravam suas duas mãos. Duas mãos e quase de frente para essa lâmpada. A senhora Brisson e eu estávamos sentados a alguns metros de Eusápia, um de nós de lado e o outro no meio do salão. Eusápia de frente para nós, enquanto estávamos de costas para a luz. Isso nos permitiu distinguir bem tudo o que passou diante de nós, até o momento em que ocorreu o fato que vou relatar. A senhora Brisson permanecera quase tão incrédula quanto eu a respeito dos fenômenos, e ela acabava de me expressar em voz baixa seu pesar por ainda não ter visto nada ela mesma, quando de repente a cortina atrás de Eusápia começou a tremer e mover-se graciosamente para trás, como se levantando por uma cortina invisível. E o que eu vejo? A mesinha de 3 pés, e saltando aparentemente em alto astral sobre o chão, a altura de cerca de 20 centímetros. Enquanto o pandeiro dourado, por sua vez, salta alegremente na mesma altura, acima da mesa, e tilinta ruidosamente seus sinos. Estupefato de espanto, mais rápido que posso, puxo a senhora Brisson ao meu lado e, apontando com o dedo para o que está acontecendo, olhe, disse eu. E então a mesa e o pandeiro recomeçam a dança do tapete em perfeito uníssono. Um deles caindo com força no chão e o outro na mesa. A senhora Brisson e eu não pudemos deixar de cair na gargalhada, pois de fato era muito engraçado. Uma sílfide não poderia ser mais divertida. Eusápia não se virara. Ela foi vista sentada e suas mãos colocadas diante dela. Foram seguradas pelos 2 controladores. Mesmo que ela pudesse liberar ambas as mãos, ela não poderia segurar a mesa redonda e o pandeiro, exceto virando-os. E as 2 senhoras os viram pulando sozinhos. Observa a Eusápia que ela deve estar muito cansada, que a sessão já dura mais de 2 horas, tem dado resultados extraordinários, que talvez seja a hora de encerrá-la. Ela responde que deseja continuar um pouco mais e que haverá novos fenômenos. Aceitamos com prazer. Sentamos e esperamos. Aí ela deita a cabeça no meu ombro, pega meu braço direito inteiro, inclusive a mão, e colocando minha perna entre as dela e meus pés entre os dela, ela me segurou bem forte. Então ela começa a esfregar o carpete, puxando meus pés junto com os dela e me apertando com mais força do que antes. Então ela grita: olhe, olhe, vem, vem. Ela convida o senhor Palotti a sentar-se atrás de sua esposa e ver o que vai acontecer. Devo acrescentar que os 2 estavam pedindo sinceramente por alguns minutos se poderiam ver e abraçar sua filha, como haviam feito em Roma. Após novo esforço nervoso de Eusápia e uma espécie de convulsão acompanhada de gemidos, lamentos e gritos, houve um grande movimento da cortina. Várias vezes vejo a cabeça de uma jovem curvando-se diante de mim, com a testa arqueada e cabelos compridos. Ela se curva 3 vezes e mostra seu perfil escuro contra a janela. Um momento depois, ouvimos sons da senhora e a senhora Palotti. Estão cobrindo de beijos o rosto de um ser invisível para nós, dizendo-lhe com carinho apaixonado: Rosa, Rosa, minha querida, minha Rosalie. Dizem que sentiram entre as mãos o rosto e os cabelos de sua filha. Minha impressão era que realmente havia um ser fluídico. Eu não toquei.
A dor dos pais, ao mesmo tempo revivida e consolada, pareceu-me tão digna de respeito que não me aproximei deles. Mas quanto à identidade do ser espectral, acreditei ser uma ilusão sentimental deles. Chego agora às circunstâncias mais estranhas de todas, as mais incompreensíveis, as mais incríveis de todas as que experimentamos em nossas sessões. Em 21 de novembro, o Sr. Julius Boyce apresenta um livro diante da cortina, mais ou menos da altura de um homem em pé. O salão é mal iluminado por uma pequena lâmpada com abajur muito bem colocada de lado. No entanto, os objetos são vistos com nitidez. Uma mão invisível atrás da cortina agarra o livro. Então todos os observadores o veem desaparecer, como se tivesse passado pela cortina. Não é visto cair antes da cortina. É um inoitavo bastante fino, encadernado vermelho, que acabei de retirar da minha biblioteca. Agora a senhora Flammarion, quase tão cético quanto o senhor Bachet sobre esses fenômenos, passou pela janela até o fundo da cortina, a fim de observar atentamente o que estava acontecendo. Esperava detectar um movimento do braço da médium e desmascará-la, apesar da cortesia que lhe devia como anfitriã. Ela viu claramente a cabeça de Eusapia imóvel diante do espelho que refletia a luz. De repente, o livro aparece para ela, tendo passado pela cortina erguido no ar, sem mãos ou braços, por um espaço de 1 ou 2 segundos. Então ela o vê cair. Ela grita: "Ah, o livro acabou de passar pela cortina." E pálida e estupefata de admiração, ela se retira abruptamente entre os observadores. Todo lado de cada cortina estava claramente visível, porque a parte esquerda da cortina esquerda havia se soltado de suas hastes pelo peso de uma pessoa que se sentou no sofá onde a parte inferior da cortina havia sido acidentalmente colocada. Porque uma grande abertura havia sido feita em frente ao espelho que preenchia toda a parede do outro lado do salão. Um espelho que refletia a luz da pequena lâmpada. Se tal evento realmente tivesse acontecido, seríamos forçados a admitir que o livro passou pela cortina sem nenhuma abertura, pois o tecido está totalmente intacto. E não podemos supor por um único momento que tenha passado pelo lado, o livro tendo sido estendido no meio. Isso é, cerca de 24 polegadas de cada lado da cortina, cuja largura é 4 pés. No entanto, esse livro foi visto pela senhora Flammarion, que olhava por trás da cortina e desapareceu dos olhos das pessoas que estavam à frente. Notadamente, o Sr. Bachet, o Sr. Brisson, Julius Boyce, Forton e eu não esperavam deste milagre de forma alguma. Ficamos estupefatos com isso. Perguntamos o que havia acontecido com o livro e parecia que ele havia caído atrás da cortina. Alucinação coletiva? Mas estávamos todos com sangue frio, totalmente controlados. Se Eusapia tivesse podido realizar habilmente a mão e agarrar o livro pelo reposteiro, não se teria visto o contorno nu do livro, mas uma protuberância do reposteiro. Que valor teria como dado científico a visão dessa coisa passando por um porteiro? Se tivéssemos certeza da absoluta honestidade do médium, se de fato esse médium fosse um homem de ciência, um físico, químico, astrônomo, cuja integridade científica estaria acima de qualquer suspeita. O mero fato da possibilidade de fraude tira 99 centésimos do valor da observação e torna necessário que vejamos 100 vezes antes de ter certeza. As condições de certeza devem ser compreendidas por todos os investigadores, e é curioso ouvir pessoas inteligentes expressarem surpresas com nossas dúvidas e com a estrita obrigação científica que temos de estabelecer essas condições. Para ter certeza de anormalidade, como essas levitações, por exemplo, devemos nos certificar 100 vezes delas, não vê-los uma vez, mas uma centena de vezes. Parece-nos impossível que a matéria pudesse passar através da matéria. Você coloca, por exemplo, uma pedra sobre um guardanapo. Se alguém lhe dissesse que o encontrou debaixo do guardanapo sem qualquer interrupção na continuidade do tecido, você não acreditaria. No entanto, pego um pedaço de gelo, pesando cerca de 2 libras, e coloco sobre o guardanapo. Coloco os dois em uma peneira no forno. O pedaço de gelo derrete, passa pelo guardanapo e cai a gota em uma bacia. Eu coloco tudo em uma máquina de congelamento, a água derretida congelo novamente. O pedaço de gelo pesando 2 libras passou pelo guardanapo. É muito simples, você pensa. Sim, é simples porque nós o entendemos. Mas claro, esse não é o mesmo caso do livro. Mas afinal, é matéria passando pela matéria após uma transformação de sua condição física.
Podemos buscar explicações, invocar as hipóteses da quarta dimensão ou discutir a geometria não euclidiana. Parece-me mais simples, porém, pensar que, por um lado, essas experiências ainda não são suficientes para fazer uma afirmação absoluta, e que, por outro lado, nossa ignorância de tudo é formidável e nos impede de negar nada. Os fenômenos de que falo são tão extraordinários que somos levados a duvidar deles, mesmo quando temos certeza de tê-los vistos. Assim, por exemplo, notei que René Paché, meu douto amigo atual editor da Ilustração, afirmou diante de todos nós durante a sessão e depois que viu com seus próprios olhos sobre a mesa uma cabeça como a de uma jovem, cerca de 12 anos de idade, juntamente com o busto. Essa cabeça afundou verticalmente enquanto ele olhava para ela e desapareceu. Ele fez a afirmação no dia 21, repetiu no dia 22, em um teatro onde nos encontramos no dia 25 em sua casa. Algum tempo depois, Bachir estava convencido de que havia sido enganado por uma ilusão. Isso também é possível. Eu estava olhando ao mesmo tempo, assim como as outras pessoas, e não vimos nada. É então muito humano, quando pensamos alguns dias depois nessas coisas curiosas, suspeitarmos de nós mesmos. Mas há preconceitos menos explicáveis. Assim, por exemplo, na sessão de 28 de novembro, um distinto engenheiro recusou-se terminantemente a admitir a levitação da mesa, apesar das evidências. Disso meus leitores podem julgar por si mesmos. Aqui está uma nota que extrai dos meus relatórios. Ele disse que a médium levanta a mesa com os pés enquanto apoia as mãos sobre ela. Peço ao Zapa que afaste os pés para debaixo da cadeira. Inclusive, está no vídeo anterior, esse relato aqui. E ele declara que não está satisfeito, embora nenhum dos pés da médium esteja sobre um pé da mesa. E ele diz que devemos recomeçar a experiência, sem que suas pernas sejam tocadas em nenhum ponto. A médium então propõe que suas pernas sejam amarradas às dele. E ocorre uma terceira levitação. Após a perna esquerda, a incriminada da médium ter sido amarrada à perna dele. Esse senhor então declara que as hipóteses que ele fez para explicar o fenômeno são nulos e sem efeito, mas que deve haver mesmo assim um truque na coisa, porque ele não acredita no sobrenatural. Também não acredito no sobrenatural, e no entanto, não há truque. Essa maneira de raciocinar bastante comum não me parece científica. É afirmar que conhecemos os limites do possível e do impossível. As pessoas que negam que a Terra se move raciocinam exatamente dessa maneira. Aquilo que é contrário ao senso comum não é impossível. O senso comum é o estado médio do conhecimento popular, isso é, de ignorância geral. Um homem familiarizado com a história das ciências e que raciocina com calma não consegue compreender o ostracismo a que certos céticos sujeitam fenômenos inexplicáveis. É impossível, pensam. Esse famoso senso comum de que se gabam não é nada, deixe-me dizer, mas a opinião comum que aceita fatos habituais sem compreendê-los e que varia de tempos em tempos. Que homem de bom senso admitiria antigamente que um dia poderíamos fotografar o esqueleto de um ser vivo, ou armazenar a voz em um fonógrafo, ou determinar a composição química de uma estrela inacessível? O que era a ciência 100 anos atrás, 200, 300 anos atrás? Veja a astronomia há 500 anos, a fisiologia, a medicina, a filosofia natural, a química. Daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, quais serão essas nossas ciências? E daqui a 100 mil anos? Sim, daqui a 100 mil anos, o que será a inteligência humana? Nossa condição natural será para isso o que o conhecimento de um cachorro é para de um homem culto, ou seja, não há comparação possível. Sorrimos hoje para a ciência dos eruditos, dos tempos de Copérnico, Cristóvão Colombo ou Ambrósio Paré, e esquecemos que, dentro de alguns séculos, os sábios nos estimarão da mesma maneira. Existem propriedades da matéria que estão completamente escondidas de nós, e a humanidade é dotada de faculdades ainda desconhecidas para nós. Nós avançamos muito lentamente no conhecimento das coisas. Os escritos nem sempre dão provas de que possuem um poder lógico muito compacto. Você fala com eles de fatos comprovados por séculos de testemunho, eles desafiam o valor do testemunho popular e declaram que essas pessoas incultas, esses pequenos comerciantes, esses fabricantes, trabalhadores, camponeses, são incapazes de observar com exatidão. Alguns dias depois, você cita os savants, homens cuja competência foi comprovada nas ciências objetivas da observação, que atestam esses fatos
e você ouve zombadores responderem que esses savants são testemunhas competentes em suas línguas especiais de estudo e trabalho, mas em nada além destes. Assim, dessa forma, todo testemunho é recusado. Eles declaram que a coisa, sendo impossível, não pode ter sido observada. Claro que há espaço para muita análise na discussão das reivindicações do testemunho humano, mas se suprimirmos todos os testemunhos, o que restará? Nossa ignorância nativa. Mas, para dizer a verdade, alguns desses nobres negativos que estão seguros de tudo e que nos impõem seus aforismos com a autoridade de um czar, dando o seu Caxo edital dessas diferentes experiências com o Eusapio Paladino, inclusive as descritas no primeiro e segundo capítulo, fica a impressão de que os fenômenos observados são, em grande parte, reais e inegáveis, que um certo número pode ser produzido por fraude, mas que, de fato, o assunto é muito complexo. Novamente, certos movimentos simplesmente pertencem à ordem material, enquanto outros pertencem ao mesmo tempo à ordem física e à ordem psíquica. Todo esse estudo é muito mais complicado do que as pessoas em geral imaginam. Vou passar sumariamente em revista outras experiências feitas pelo mesmo médium e depois devo dedicar um capítulo especial ao exame de fraudes, e aí eu vou trazer esse resumão que ele vai fazer para vocês do terceiro e quarto capítulo, para que vocês possam então estudar comigo, tá certo? E aí já temos 46 minutos. Se inscreve se você ficou até aqui, muito obrigada. Eu espero você na próxima semana. Até lá!